Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual do livro de Hebreus. Hoje estamos em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 18, refletindo sobre a âncora da alma. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 735 e depois uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas primeiro vamos para o texto de Hebreus capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, seria bom acompanhar na sua própria Bíblia, mesmo se for de uma outra versão, para comparar um pouco a linguagem. Estamos vendo o conforto de uma promessa imutável que Deus tem feito. O sumo sacerdote, Jesus, abriu o caminho. E agora, nesse último texto aqui do capítulo 6, ele vai falar sobre a maneira que Jesus dá para nós a confiança, a esperança até da vida eterna. Vamos começar com a leitura de Hebreus capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre esses 3 versículos, vamos fazer algumas perguntas e procurar compreender um pouco melhor o que ele diz. No versículo 18, ele fala, ele fez isso. Então, não necessariamente temos que olhar para o contexto anterior para entender o que Deus fez. E quando voltamos um versículo só, no versículo 17, diz que Deus fez a promessa com juramento. E assim, com essa promessa com juramento, uma garantia dupla, vamos dizer, da palavra que Deus deu. Promessas que seriam cumpridas. E nisso já temos observado que ele volta a olhar para promessas feitas a Abraão, mas promessas que envolvem a nossa salvação em Jesus Cristo. Agora, a segunda pergunta, o que é impossível para Deus? E, junto com isso, por que há algo impossível para o onipotente Deus? Se Deus é todo-poderoso, ele não poderia fazer qualquer coisa, todas as coisas. Então ele diz aqui, no versículo 16, que é impossível que Deus minta. O ponto nisso não é a capacidade de falar palavras, que obviamente Deus poderia formular palavras, até a capacidade de nossa comunicação vem do próprio Senhor. Ele nos criou capazes de falar. O ponto é que o santo caráter de Deus não permite que ele minta. Não é uma questão de força física, ou de poder, ou de capacidade. É de caráter. Por causa do caráter de Deus, ele não pode mentir. E nós todos devemos procurar desenvolver caráter que impede pecados. Que nosso caráter deve ser tal que nós não conseguimos mentir, que nós não conseguimos trair o cônjuge, que nós não conseguimos cometer algum ato de violência contra alguém. Nosso caráter deve ser santo, como o nosso Deus é santo. E é o santo caráter de Deus que impede qualquer possibilidade de mentira. A próxima pergunta, qual o benefício para nós dessa promessa certa, feita com juramento? Ele diz no versículo 16 ainda, que nós corremos para o refúgio e que tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Nossa esperança de entrar no descanso preparado se baseia na fidelidade de Deus, na sua promessa. Deus fez a promessa, vai cumprir a promessa. E nós vivemos a vida toda com essa esperança. Nenhum de nós tem entrado no céu, não conhecemos ninguém que de fato foi para o céu e voltou. Nós confiamos na promessa de um Deus sempre fiel,
que sempre cumpre as suas promessas. Agora chegamos à ilustração que ele usa para descrever esta esperança que temos. Eu fiz outro episódio recente especificamente sobre esse ponto, mas agora no contexto de Hebreus 6, vamos voltar a observar a maneira que ele ilustra a nossa esperança. Ele diz no versículo 19, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. A ideia de âncora da alma, essa palavra usada nas Escrituras é usada no sentido marítimo, âncora de um navio ou de um barco. A âncora é jogada no mar e segurado por uma corda ou corrente para não permitir que o navio mude de posição. Inclusive, quando coloca várias âncoras, pode segurar melhor ainda, que é o caso em Atos capítulo 27. Durante esse tempo de tempestade, de ondas altas, de ventos fortes, tentando evitar o naufrágio, que acabou acontecendo, eles jogaram as âncoras para segurar o navio onde estava e não deixar bater nas rochas, por exemplo, na costa. A âncora tem essa função. Quando a âncora está na água, o que pode ver é o cabo, uma corda ou uma corrente que segura a âncora. Mas quem está no navio tem confiança que aquela âncora, ou por agarrar-se em alguma coisa no fundo do mar, ou por seu próprio peso, vai ter o efeito de segurar o navio onde está. Então esse é o sentido comum que encontramos nas poucas referências na Bíblia que usam esta palavra. Mas existe um outro sentido que também ajuda para ilustrar o ponto aqui, que nós entendemos âncora também em outros contextos, especificamente no contexto do alpinismo. O alpinista que está subindo com a ajuda de uma corda e um mosquetão, ou talvez mais de um, segurando na corda, está confiando que uma âncora lá em cima dá segurança. Provavelmente alguém que foi antes dele que colocou aquela âncora. De onde ele está olhando para cima, subindo, ele nem consegue enxergar a âncora, mas ele confia. Muito parecido com a nossa situação. Nós queremos chegar no céu, mas não conseguimos ver com os próprios olhos a âncora, mas Jesus está lá. Está segurando a corda, segurando a corrente. Ele serve como âncora para nós, de garantir esta esperança. Então nós temos a promessa de Deus feita a Abraão 2000 anos antes de Cristo, e a missão cumprida de Jesus de vencer a morte, ressuscitar e subir para o céu, entrar no santuário e segurar a corda para nós. É isso que dá para nós, essa confiança de realmente receber o que Deus preparou para cada um de nós. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de Jesus agir como nossa âncora. Diz no versículo 20, Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus está no céu, no Santo dos Santos, ele já entrou por nós, agindo como sacerdote. Depois ele vai incluir também o elemento de sacrifício, mas nesse momento ele foca Jesus como sacerdote para sempre. Sacerdote que sempre permanece no Santo dos Santos, segurando a corda. E assim ele introduz novamente a ideia do sacerdócio de Melquisedeque, que ele vai desenvolver nos textos que nós vamos ver nas próximas aulas. Jesus já entrou no céu, ele permanece no céu, e assim o papel dele como sacerdote para sempre é importantíssimo para nós, porque nós confiamos que Jesus realmente está segurando a corda. Ele é âncora da nossa esperança, da nossa alma. Podemos concluir algumas coisas agora, depois de ver esse texto. Nossa esperança depende do juramento imutável de Deus e da obra redentora realizada por Jesus. Por isso, nós podemos confiar na âncora, porque Jesus continua no seu papel de sumo sacerdote a nosso favor. Ele é sumo sacerdote para sempre. E assim, garantindo para nós sempre essa confiança. Cabe a nós não soltar a corda
Cabe a nós continuar confiando em Jesus para alcançar nosso objetivo da vida eterna no céu. Vamos agora para as perguntas do dia. Pergunta 735. Organize cronologicamente os seguintes reis: A. Ezequias, B. Roboão, C. Josafá e D. Josias. A resposta certa é a sequência B, C, A e D. Podemos ver aqui as datas aproximadas dos reinados destes reis de Judá e vem na ordem de Roboão, B, Josafá, C, Ezequias, A e Josias, D. E a pergunta 736. Qual dos seguintes homens não foi citado por nome como destinatário de nenhum livro do Novo Testamento? 3 dos 4 receberam cartas ou livros. 1 não recebeu. Alternativas: A. Barnabé, B. Tito, C. Teófilo e D. Timóteo. A resposta certa no final do próximo episódio. Se Deus permitir, nós vamos continuar nosso estudo de Hebreus com o episódio 743, daqui a uma semana. Mas os primeiros 27 episódios já estão no YouTube, que você pode acessar. Se perder algum episódio, pode estudar tudo que temos visto até o momento, até chegar no final do capítulo 6 do livro de Hebreus. Então temos ainda 7 capítulos pela frente desse livro fascinante, mostrando a confiança que nós temos em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.